Olá pessoal, Gaza na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o resultado do segundo trimestre de 2023 da Azevedo e Travassos, atualização aí para vocês de alguns aspectos importantes. Bom, para início de conversa aqui, eu quero apresentar para vocês a divisão da empresa. Azevedo e Travassos SA. Hoje ela se divide em Azevedo e Travassos Infraestrutura e Eftos Óleo e Gás Construções, que essa Eftos aí que foi adquirida pela Azevedo e Travassos é uma empresa que trabalha ali no setor de óleo e gás, né, de uma empresa de engenharia que faz a manutenção aí, principalmente de plataformas offshore de petróleo. Então ela tem todo o know-how aí nessa área. Mas vamos aqui aos aspectos importantes do segundo trimestre. A empresa apresentou um lucro aí de 42 milhões, tá? No segundo trimestre de 2023. E isso reflete, pessoal, um resultado que está sendo feito desde 2020, tá? A empresa começou um processo de reestruturação lá em 2020, tanto que deu essa esticada aqui, né, com uma continuidade da empresa aí, um futuro um pouco melhor para ela. O papel deu essa esticada aqui concomitantemente com o excesso de liquidez que houve ali depois da pandemia em 2021, né? Então, o resultado que está sendo entregue agora de 42 milhões de lucro é o resultado desse trabalho que está sendo feito aqui durante todo esse tempo. Por quê? É uma empresa com obras muito grandes e complexas, então elas têm um prazo longo, né, para até a entrega da obra. E a empresa ela trabalha da forma que o lucro ele só é adquirido ali pela empresa no fim da obra, quando a obra é entregue, né? Então por isso que a gente tem todo esse prazo aí até a gente chegar aqui no resultado que foi feito durante todos esses anos. Lembrando que isso também é um ponto importante para dizer que hoje o potencial que ela tem hoje agora no segundo trimestre de 2023, ela vai colher esses frutos lá no primeiro tri de 24 para frente, pelo menos, entendeu, pessoal? São obras assim de longo prazo. Dentro desse cenário, vamos aqui a alguns destaques importantes do que a gente já tem hoje nas mãos. O pipeline aqui de 9,6 bilhões são possíveis contratações da empresa, tá, pessoal? Lembrando que hoje ela tem um foco na iniciativa privada, então tecnicamente esses 9,6 é só da iniciativa privada. Se eles entrarem no programa do PAC, que é do governo lá, que tem mais de 1 trilhão, principalmente aqui talvez na construção de gasoduto, porque eles vão unir o know-how da Eftos com a Azevedo e Travassos, aí a coisa é exorbitante, né? Aí muda de patamar totalmente. Mas vamos ao que ela tem aqui em backlog, que é o que já está contratado aí pela empresa, que está funcionando, a atualidade. 61% da capacidade contratada aí do backlog é de rodovias e infraestrutura, que vamos dizer, dentro da Azevedo e Travassos Infraestrutura, onde ela tem aí a maior prestação de serviços, né? E em segundo lugar, o óleo e gás, que já é a participação da Eftos, tá, pessoal? Que também aqui é 30%. A empresa, né, com toda essa questão aí da alta do petróleo, a guerra da Rússia, né, a gente está aí com projetos nesse setor aí bem interessantes. Então, tecnicamente é isso, 60% aí da Azevedo e Travassos e 30% da Eftos. Aqui o pipeline que seriam possíveis obras futuras, a gente tem 7 bi aí para Azevedo e Travassos e 2,4 bi para Eftos. Lembrando, uma coisa aí que é interessante ressaltar, ontem, no dia 15 de agosto de 2023, teve uma reunião lá com o Tanur e todo o pessoal da empresa e tudo mais, para eles talvez entrarem, né, no projeto de produzirem o petróleo. Então a Eftos deixaria de ser apenas uma empresa de engenharia que faz a manutenção para essa área e se tornaria uma produtora de petróleo. Aí
aí a coisa muda de patamar também. Então, pessoal, olha que interessante. A gente tem a possibilidade da Eftos crescer de forma exponencial se eles entrarem na iniciativa de produzir petróleo. Lembrando que produzir petróleo é uma coisa lá de mais de 100 anos atrás. Não, né, eles têm um know-how aí, vamos dizer assim, fácil. Né? Não é nada, não tem ninguém inventando a roda. É só entrar num setor que já é lucrativo. E por outro lado, na infra, tem a possível aí parceria com o PAC, né? As obras do governo. Então, o potencial é infinito aqui, tá? É uma coisa exorbitante possível aí para os próximos trimestres. Só que tá, isso aqui por enquanto é pipeline, talvez vá acontecer. O que eu ressalto aqui para vocês é que no backlog, no que já tem em andamento, a empresa já tem uma capacidade de funcionamento e para entregar resultados nos próximos trimestres que já está contratada. Então, assim, na pior hipótese, a empresa continua funcionando, continua entregando obra, continua apresentando resultado aí mais saudável nos próximos trimestres e ainda tem um potencial aqui infinito nessas duas questões que eu citei, tanto do PAC quanto da produção de petróleo. Então, nesse aspecto, é muito interessante e casa também aqui com a entrada de volume no ativo, com esse rompimento das médias e com uma possível aí continuidade em tendência de alta. É muito interessante. É... Sobre o lucro líquido, pessoal, que foi apresentado aí de 42 milhões, como vimos aqui na apresentação, eles não esclareceram muito nesse aspecto, porque teve a crise aí, a questão com o atrito ali com artérias no contorno viário de Florianópolis e tudo mais, teve a subscrição, né, que tiveram que exercer os bônus de subscrição a 3,15, que foi o que eu comentei no vídeo anterior com vocês. Então, nesse ponto aqui, foi interessante que o Gabriel Freire, que é o presidente do Conselho de Administração, ele falou que nos próximos trimestres vão trazer aí tudo detalhado, obra a obra, o que cada uma está representando aí do resultado. Então, vai ficar uma empresa ainda mais transparente na apresentação de resultados, tá? Isso também é muito interessante aí, a diretoria é preocupada com os interesses dos acionistas, tá? Muito bacana isso. Agora, vamos aqui um pouco para o gráfico e questão de fundamento. A empresa tem 93 milhões de ações, tá? Se a gente for pegar aí um valor patrimonial de 1,28, né, tá esticado, mas a questão é o lucro que ela vai apresentar nos próximos resultados com esse backlog que já tem em andamento. E outra coisa, pessoal, o lucro de 42 milhões apresentado aqui no primeiro trimestre, no segundo trimestre, já dá aí quase 50 centavos de lucro por ação. Então, vai melhorar ainda mais os resultados nos próximos trimestres com as obras que já estão em andamento. Então, o papel provavelmente vai dar uma esticada bem interessante aí. Só toma cuidado, tá? Porque no diário já está esticado, né? Tá querendo fazer um pivô aqui na faixa de 2,60. Mas ó, o IFR já está 75, tá? Mas eu acredito aí que vai desconfigurar o gráfico aí e vai embora, entendeu? O IFR não vai segurar. O mais interessante aqui é a gente fazer a observação no mensal mesmo, que o IFR ainda está 51, tem um espaço grande aí para continuar esse movimento de alta. Em questão de aluguéis, o aluguel está baixo, tá? Tem aqui praticamente 2 milhões de ações alugadas, 4% de taxa que é bem pouco também, isso aqui é atualizado no dia 15/8. Nesse ponto aqui um fluxo está bem tranquilo, tá? Sem muita pressão vendedora. Então, tecnicamente é isso, pessoal. A empresa aí com obras em andamento que já tem capacidade de apresentar resultados sólidos nos próximos trimestres,
com um potencial aí de pipeline, que seria possíveis obras a serem contratadas no futuro, que também já é uma coisa bem exponencial para o valor de mercado atual da empresa, sem contar a possível entrada do PAC e a produção de petróleo, que talvez a EFTAS entre nessa iniciativa. Iniciando o lucro operacional, lembrando que os resultados eles demoram aí aproximadamente 24 meses para serem entregues, porque são obras de grande complexidade. O papel entrando em tendência de alta, então é só esperar. Segura que a lua está no começo. É isso, pessoal. Segue o Gaza e um abraço.